outra é presencial. Vamos ver o que vai ser decidido ainda com relação aos decretos, né? Mas a princípio a gente segue assim, tendo essas aulas online. Então, Marlos, essa aqui é, a princípio, sim, depois da prova, a outra já seria presencial. Mas ainda está para confirmar, né? Vamos ver se não sai nenhum decreto novo, se é possível ficar na rua depois das 8, dali, se for, vai voltar presencial. Mas a prova agora ainda vai ser virtual, e no dia eu vou passar para vocês um link para a gente ter uma sala assim de chat também, para vocês tirarem dúvidas, se tiver durante a prova. E às vezes fica, né, que é nervoso, não estou conseguindo falar com a professora, estou com uma dúvida nessa questão, vocês podem conversar comigo, tá bom? E daí, então, vai facilitar também. Então, às 19 horas eu mando o link para vocês. E dali, hoje a aula vai ser num sentido de revisão mesmo de tudo que a gente viu até hoje. Então, quem quiser pode se basear para estudar assim mais a fundo nos slides da aula de hoje, então da aula 8, tá bom? Ela tá assim com as melhores partes de todas e é o que eu vou cobrar na prova. Então fica mais fácil de vocês não precisarem ficar lendo todo o material. É claro que quem quiser ler um pouquinho mais a fundo pode ver, mas o principal tá nessa aula daí, então, de hoje, da aula número 8, tá bom? Então, vai estar a revisão inteira de tudo que vai fazer. E para facilitar para vocês, porque eu sei que semana de prova não é fácil, eu tinha comentado com vocês que faltaria ainda um trabalho, né? E esse trabalho eu coloquei para vocês no AVA, eu vou até agora compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. E dali, então, eu fiz para vocês um questionário facilitando, assim, professora, o que você pode cobrar da prova? A gente não tem ideia, o que vai vir, né? Então, eu fiz para vocês um questionário para facilitar isso. Então, além dos slides estarem agora mais resumidos, não precisam ver 7 aulas, foca nesse último e foca daí também nesse exercício, tá bom? A prova vai ser semana que vem, então esse questionário é para semana que vem. Em algumas turmas eu pedi para eles fazerem um resumo. Para vocês eu já fui assim mais específico, porque é melhor que vocês saibam assim, que tipo de pergunta que pode ter. Então, eu quero ver se vocês conseguem ver esse questionário aqui? Se alguém puder. Dá para ver sim, professor. Obrigada. Então, aqui, tem 10 questões, vale 2 pontos, e ele é um resumão para vocês irem preparados para a prova. Então, vai chegar na prova, pelo menos não vai ser pego assim de surpresa. É claro que algumas coisas eu vou mudar, mas é nesse sentido. Então, por exemplo, perguntando o que é saneamento, as 4 principais esferas, então aquilo que a gente falou, que era a água, esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. Então, aqui já tem as 4 esferas, aí vocês vão explicar o que é o saneamento. A 2 é tipo o trabalho que vocês fizeram na outra vez, que está perguntando aqui qual que é o objetivo do marco legal e os itens que ele prevê. Esse material, a resposta está nos slides da aula de hoje, então fica mais fácil de vocês acharem. A terceira é com relação às etapas do tratamento da água. A quarta é sobre o que seria uma água potável, qual que é a portaria que é utilizada para estar dentro dos padrões de potabilidade, ou seja, aquilo que você vai poder estar, então, tomando essa água. As 5 são as 12 atividades principais no estudo da concepção de um sistema de implantação do sistema de abastecimento de água. Então, também está nos slides da aula de hoje. Então, é bacana que fica bem fácil de vocês responderem. Pode responder escrevendo, pode escrever no Word, PDF, o que ficar mais fácil para vocês. Depois a gente tem aqui os reservatórios, que eles são divididos conforme o tipo. Então, se eu precisar preencher aqui qual que é cada um deles, então, esse daqui, ele está elevado, né? Qual que é o nome dele? Ou esse aqui, que, por exemplo, está abaixo da terra. Então, a gente vai ver também na aula de hoje. Depois, na aula 7, é com relação às adutoras, que as adutoras são classificadas conforme o que elas estão transportando, se é uma água bruta, se é uma água tratada. Então, se a água está bruta ainda, é uma adutora de água bruta. Se a água já está tratada, é uma adutora de água tratada. Então, facilita bastante para vocês estarem vendo. Além disso, ela tem outras classificações que vocês vão ver também hoje no slide. Aqui, depois, na questão 8,
tem as normas NBRs que são utilizadas, né, para o sistema de abastecimento de água. Então, é só colocar aqui do lado o que cada uma vai abordar. Então, uma fala da captação, outra fala das adutoras, outra fala do tratamento, dos reservatórios, da rede de distribuição. Então, também é só dar uma olhadinha no slide de hoje. E a 9 e a 10 já são umas continhas, que é o que a gente já estava vendo também dos outros slides. Mudei algumas coisinhas do aspecto com relação aos dados, então quantos anos ou quantos habitantes, qual é a taxa de crescimento, então fica fácil de responder. E também essa de baixo aqui é para dimensionar um reservatório, né, num loteamento. Então tem também no slide um exercício bem parecido com esse, então não vai ter muita dificuldade para responder, não. Então, por que eu aconselho responder o questionário? Uma, porque vale 2 pontos, né? Melhor que isso, só 2 dias. Então, aproveita para fazer esse questionário com base nos slides da aula de hoje, tá bom? E dali vocês conseguem responder a prova bem mais rápido, tá? Então, igual eu comentei com vocês, no dia da prova, eu vou estar aqui com uma sala, um chat assim no Google Meet para poder falar com vocês. Quem tiver alguma dúvida durante o percurso da prova pode me mandar mensagem. A prova vai ser pelo AVA, então a maioria é múltipla escolha, vocês fazem a continha e já responde por lá mesmo. Não precisa se preocupar, eu tenho que tirar uma foto, eu vou ter que colocar no AVA, vou transformar em PDF. Não se preocupem que não vai ter isso. Então, vocês vão respondendo no próprio sistema lá. Tem uma discursiva, né, com relação ao saneamento, então, dali essa vocês digitam, né, não precisa também imprimir, aí fica mais fácil. Mas o trabalhinho é para a semana que vem, tá bom? Então, aproveita aqui. Tem esse tempinho para estudar. Eu sei que a semana de provas ela é corrida, por isso que eu preferi facilitar para vocês, que vocês tenham, então, todo esse material resumido na aula de hoje, que é o slide 8, né? E também o questionário, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode perguntar, que dali a gente já inicia. Professora, nossa prova é segunda que vem, né? Isso. Vai começar às 19h, a princípio até 9h30. Mas se vocês fizerem esse questionário, vocês vão responder rapidinho também a prova. Então, vai ser bem, bem tranquilo, assim. E dali o trabalhinho também para a semana que vem. Nada, imagina. Qualquer coisa, vocês podem me perguntando também, tá? Eu vou, então, iniciar aqui o compartilhamento do slide. Deixa eu começar aqui. Então, essa primeira parte eu já comentei com vocês, que é o questionário que está ali no AVA, para entregar na semana que vem. São 10 questões, vale 2 pontos. E ajudam vocês a não ter que fazer um resumo para a prova. Vocês dão uma lida no slide da aula de hoje, ou mesmo durante a aula de hoje já vai pescando ali onde que tem. Quem quiser já põe uma caneta, um papel, uma caneta do lado ali, que durante a aula eu vou dando uns spoilers para você, falando, ó, lembra que tem uma pergunta com relação a isso, daí vocês já anotam ali, opa, slide tal, para facilitar, tá bom? Porque eu sei que semana de prova é uma loucura, vem tudo junto, né? Então, a primeira questão era com relação ao saneamento urbano. Quando a gente fala de saneamento urbano, é importante saber qual que é a definição do saneamento urbano e lembrar que ele é um direito de todos, né? É um direito que você tem que ter para poder ter água tratada, para poder ter o seu tratamento do esgoto tratado também, ter drenagem urbana e também ter o recolhimento dos seus resíduos sólidos, evitando que eles fiquem ali. Então, ele é um tema importante, sim. A gente viu durante a aula agora com relação ao tratamento da água, e depois vai ficar ainda mais claro essa importância, porque depois vai mexer com esgoto, as doenças de vinculação hídrica. A gente sabe que os resíduos, quando são lançados assim de qualquer maneira, geram roedores, vetores, né, insetos. Então, isso traz muita doença para eles. É por isso que ele é um tema importante, né? É um tema que realmente traz a saúde e que faz com que a população ela tenha um índice de desenvolvimento humano maior. Então, elas não morrem por doenças que seriam simples de ser tratada, né? Então, é por isso que é um tema importante, e os impactos é justamente essa, trazer saúde para a população, trazer uma qualidade de vida, trazer boas condições para eles. Então, dentro da definição, o saneamento são as medidas que tornam a área sadia, limpa, habitável, fornecendo as condições adequadas de vida tanto para a população
quanto na agricultura. Também a gente tem que ter um cuidado com a água tratada na agricultura, porque dependendo do tipo de plantação que você tem, essa água ela não pode ficar com contaminantes, né, e deixar ali na superfície. Então, igual eles falam, eu quero fazer um aproveitamento de água da chuva, ou eu quero fazer um aproveitamento de uma água tratada, assim. Como que eu vou verificar qual que é a melhor condição? Então, depende. Se a gente está trabalhando com alface, por exemplo, existe o critério assim que deve se preocupar que se for uma água assim que por mais que seja água da chuva ela não tiver com boas condições, determinados micro-organismos podem ficar presos nessas folhas. Então a água ela só é adequada, por exemplo, de ser utilizada num reuso quando a gente trata assim de leguminosas que tem uma casca que vai proteger ela, né? E é claro que independente de ser uma agricultura assim bem cuidada ou de qualquer maneira que eles plantam e jogam qualquer tipo de água nelas, tem que ter um cuidado em casa, lavar direitinho para evitar isso. Mas como que você vai lavar se a tua água não for tratada? Então, tem que ter essa água que vem da Sanepar já tratada com qualidade para você poder estar utilizando nos alimentos, lavando a mão e assim por diante. Então, quando a gente fala de saneamento, são as condições relacionadas à água potável, né, que é o que a gente está vendo agora nesse bimestre, mas depois a gente vai ver com relação ao tratamento e à disposição dos esgotos e os excrementos humanos, então tem que lançar para longe, né, para a população não ter esse contato e ter problemas de infecções, né? Além disso, você não tem esse contato com as fezes no saneamento, mas também tem a possibilidade de lavar as mãos com sabão. Além disso, não fica com o lixo perto ali, acumulando vetores, e a gente sabe que o lixo ele vai com o tempo degradando, então libera um churume, libera um cheiro ruim, aquele próprio material orgânico, aquele líquido preto, né, que o churume sai da degradação do lixo, ele é muito orgânico, bem contaminante, então ele também tem essa necessidade de você tratar e destinar os resíduos sólidos bem. Outro ponto importante é com relação à drenagem, então tem que ter uma drenagem boa, evitando então que as bocas do lobo estejam entupidas, para que essa água escoe e evite, né, que haja as inundações na casa das pessoas e aquilo daí vai misturando com resíduo, tudo. Então, por mais que você tinha uma separação, aquela água vem, leva tudo junto, todos os materiais e acaba se contaminando também. Então, tem que ter a drenagem. Então, ó, aqui, ó, o primeiro spoiler para vocês, né? Deixa eu até anotar aqui do ladinho, fica mais fácil para quem ficar um pouquinho mais perdido. Então, olha, o slide 4 e 5, a gente já tem a resposta da primeira questão, que era essa pergunta com relação ao nosso saneamento, o que, que é ele, e qual que eram, então, as 4 esferas principais. Então, lembrar que saneamento está relacionado com a água, com o esgoto, com a drenagem e também com os resíduos sólidos. Tá bom? Essa figurinha aqui está melhor para ver a parte da água, os resíduos, né? A drenagem da água pluvial e também aqui o tratamento do esgoto. Então, essas são as 4 principais. Lembrando que agora a gente está aqui na água, vendo esse bimestre, mas depois a gente vai ver com relação ao tratamento do esgoto, os resíduos e a drenagem no próximo bimestre. Então, aqui na ementa, né, a gente tinha essa questão com relação ao abastecimento da água, as características da água, como que você vai elaborar os projetos, cada uma das etapas, como que é o consumo, se as pessoas estão consumindo demais, ou se elas estão tendo um maior cuidado com relação a isso, uma conscientização de que não é todo mundo que tem água. Então, se ficar utilizando água de qualquer maneira, uma hora ela acaba nas caixas d'água, né? A preocupação no meu prédio, pelo menos, ela foi verificada mais quando realmente o pessoal estava sem água devido ao rodízio. Então, a água ficava cheia lá na caixa d'água, mas chegava uma hora que ia acabar, então tinha uma conscientização maior. Agora, quando já sabia que voltou a água, ele já começava a usar assim, sem se preocupar muito. Então, né, dentro desse quesito de consumo, a gente conversou também que é importante tomar as medidas de preservação, fechar a torneira enquanto está escovando os dentes ou está se ensaboando os pratos, né, uma louça. Então, a gente vê essa necessidade de ter realmente uma conscientização e evitar um gasto desnecessário. A gente viu também com relação à captação, à adução, que são essas tubulações, e a reserva da água tratada, a rede da distribuição,
e o próprio tratamento da água, que ela tem que estar potável. Depois, então, quando passar essa prova, a gente vai entrar na rede de esgoto, o tratamento dos esgotos, a drenagem, vazão, sarjeta, boca de lobo, poços de visitas e também a parte dos resíduos sólidos, tá? Então, só lembrar que o saneamento ele é muito importante porque ele está dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui ó, no número 6, ó, água limpa e saneamento. Lembrando que saneamento não é só água limpa, saneamento era 4. Água, esgoto, drenagem e resíduos. Então, por isso que é importante estar sempre lembrando disso. Aqui ele está falando só com relação à água e o esgoto, então a gente tem a parte de captar a água, você trata ela, aqui indo para o lado direito, né? Distribui para todas as casas, e aquilo que a gente comentou, abriu a torneira, caiu no ralo, já virou esgoto, porque já vai misturar com os outros. Então, tem essa coleta do esgoto, tem os encanamentos para isso, é tratado esse esgoto, depois devolve ao manancial que vai ser captado de novo. Então, tem esse ciclo entre água e esgoto. Então, tem a captação, tratamento, distribuição, o nosso uso, gerou o esgoto, depois esse esgoto é coletado, tratado e depois, assim, devolvido para os mananciais. Então, isso que a gente viu aqui, esse ciclo, né, completo. Aqui a gente fala de tudo, fala de água, fala de esgoto, vai falar dos resíduos e também da drenagem. Então, a gente tem aqui a parte do tratamento da água, o nosso abastecimento em casa. Todo mundo sabe que se abrir a torneira e não ter água já dá um desespero, é a mesma coisa que você tentar ligar no disjuntor sem luz, também faz uma falta. Então, quando não tem, é que realmente a gente sente mais, né? Então, depois que essa água é utilizada, ela já entra aqui no encanamento para o esgoto. Então, a gente tem a coleta do esgoto e no número 6, o tratamento do esgoto. Lembrando que também temos outros aspectos do saneamento, como a coleta do lixo e a drenagem urbana. Então, aqui tem um ciclo completo, né? Ele fala até aqui com relação à participação social. Lembrando que quando a gente fala da coleta do lixo, tem essa questão de você separar o orgânico do reciclável. Ele muitas vezes, e tem muitos carrinheiros que dependem sim desse lixo reciclável, da venda dele, para poder sobreviver. E quando a gente fala de participação social, é porque todos nós, independente se a gente vai vender o lixo ou não, ou se a gente vai estar auxiliando essas pessoas, quando a gente fala em educação ambiental, todos nós temos que ter essa conscientização de que tem que cuidar desses bens maiores que somos nós que estamos usufruindo. Então, a água, o esgoto, a drenagem, tá bom? Então, aqui eu não vou ler eles, fica mais para vocês lerem depois, mas é apenas esse quesito para ver como está tudo relacionado. E depois a gente viu que existem dentro, né, dessa preocupação do governo, a criação de um plano municipal. Se ele tem a obrigação de dar um saneamento básico para todos, então ele tem que se planejar para isso. Então, existem planos municipais, inclusive em nenhuma das aulas tem o plano municipal de Almirante Tamandaré, perdão, de Fazenda Rio Grande, que a gente colocou, né? Então, vocês podem também dar uma olhadinha lá com relação a isso também. Então, cada um tem o seu próprio plano municipal, que é justamente fornecer o saneamento para toda a população, tanto com serviços e produtos de qualidade. A gente vai fazer o abastecimento da água e o tratamento do esgoto sanitário, limpeza urbana e o manejo desses resíduos sólidos. Então, tem que ter alguém que vai recolher, mas não é também só recolher. O que vai fazer com esse lixo depois? Não adianta jogar num lixão. Então, tem que ter um aterro adequado para ele, dispor, evitar que o churume venha entrar no solo e contaminar o lençol freático. E também é importante a parte da drenagem e o manejo das águas pluviais. Essa parte da drenagem, vocês vão ver, e a gente vê no dia a dia, que ela aparece mais assim em destaque quando tem eventos de muita chuva. E daí você nota que o dimensionamento não foi adequado, né? Não foi de qualidade, porque daí começa a encher de tal jeito que a boca de lobo, as sarjetas não dão conta de receber tudo isso. Além disso, tem a questão de que o pessoal joga o lixo, daí entope, daí aquilo faz com que a água suba demais também. Então, a gente tem aqui, ó, essa figurinha eu acho bacana para vocês lembrarem, que tem a questão das tubulações, né, as adutoras. Então, a gente tem aqui uma rede que fica com relação à distribuição da água potável de um lado, na rua, do outro lado, a rede coletora dos esgotos, e no meio, a rede de água pluvial, então, evitando que haja essa contaminação e um encontro entre eles. As tubulações tem que ter, além disso, vocês podem ver que tem variações com relação à altura, então aqui
A da água está um pouco mais próxima, né, do piso, a do esgoto já está mais lá para baixo, mas além disso, existe a necessidade de verificar as tubulações. Então, note como a tubulação da água pluvial ela é maior, justamente porque ela vem no arrasto da água, né? Às vezes a água dura poucos minutos, mas ela vem num volume tão elevado que tem que ter os encanamentos, né? Tem que ter essas adutoras bem grandes, com grandes diâmetros, para dar conta de evitar problemas, então, para a sociedade. Então, a gente verificou que o saneamento ele já começou lá desde 1561. Mas, professora, você vai ficar perguntando ano para a gente? Não vou perguntar ano. É só mais para a gente lembrar, então, que essa questão do saneamento, ela vem ao longo do tempo melhorando. Então, foram feitos estudos, verificaram que a questão da água não tratada e do contato humano com o esgoto e com os resíduos faziam com que as pessoas tivessem doenças e aquilo fazia com que elas morressem. Além disso, existia uma preocupação universal, até mesmo dentro dos objetivos depois, né, do desenvolvimento sustentável. Então, foi ganhando aos poucos essa importância do saneamento básico. E isso foi fazendo com que as populações verificassem que, olha, realmente, depois que teve saneamento básico, melhorou a nossa vida, agora as pessoas vivem mais, não estão sofrendo de determinadas doenças. Então, a gente tem aqui o início do saneamento, que começou com o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro, depois já teve um aqueduto, depois já passou por um sistema de tratamento de água. Então, olha como começaram a verificar em 1723 essa necessidade de tratar água. Depois, em 1940, então veja que está recente, na época ali dos nossos avós, né? Começou esse início mesmo de fornecer os processos de saneamento com qualidade para a população. Depois disso, a gente teve um plano nacional de saneamento, então nacional é a nível do Brasil todo, a nível federal, em 1971, depois em 2007, essa sanção da Lei Nacional de Saneamento Básico, que dizia que todos nós temos direito ao saneamento básico. Então, em 2007, essa Lei 11.445 é que definiu que o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas, instalações, porque depende do serviço de alguém tratando a água, tem que ter uma infraestrutura, as instalações, então, para que chegue essa água até a casa das pessoas, e depois que tem as tubulações para coletar o esgoto, tem que ter pessoas que vão trabalhar todos os dias, dependendo do bairro, né? Às vezes vai revezando, segunda, quarta e sexta num bairro, terça e quinta no outro, e assim por diante. Mas para fazer a coleta do lixo. Depois teve, ainda não, depende muito do bairro, mas existem bairros que fazem assim essa divisão, o dia que vai coletar o lixo orgânico, o lixo reciclável é no outro, então também tem alguns que são mais organizados com relação até a isso também. E além disso, a necessidade de fazer uma limpeza urbana, evitando com que aquele lixo, os resíduos do dia a dia, fossem se acumulando ali nas bocas de lobo e fazendo com que a drenagem não fosse eficiente quando vem esses eventos de chuva. Então, a gente viu como é importante o saneamento nesse quesito, além do manejo das águas pluviais. O que é isso? Águas pluviais é água da chuva. Então, é você aproveitar, coletar a água da chuva, tratar, utilizar para bens que não são tão necessários uma potabilidade da água. Então, eu não preciso de uma água potável para lavar a calçada, lavar o carro, dar descarga no vaso sanitário. Então, essa questão do manejo das águas pluviais, a gente também vai ver um pouquinho mais a fundo no próximo bimestre, como tem sim essa preocupação de você estar implantando dentro das casas mesmo já a possibilidade de aproveitar a água da máquina de lavar, aproveitar a água do chuveiro para dar descarga, ou para você acumular num ponto para depois lavar o piso, fazer a irrigação do jardim. Então, é bem bacana isso. Então, essa preocupação ainda está mais recente, somos nós já, 2007. Agora que veio essa grande, esse quesito de definir o que seria o saneamento básico. Então, é o que tem que ter para todos. Depois a gente verificou que a gente teve um novo marco legal, que foi o nosso primeiro trabalho, que era, então, algo ainda muito mais recente, né? Se duvidar, piscou o olho, foi agora, foi 2020, então, ano passado, e teve essa atualização do marco legal, porque eles pensam assim, vocês querem ter saneamento para todos? Mas como que a gente vai conseguir isso? Se o governo não tiver boas condições, existe a possibilidade de instituições
privadas também fazerem esse tratamento para vocês. Só que existem vários quesitos a serem discutidos. Você vai permitir que uma outra empresa, né, privada faça o tratamento? Então, vamos dizer que ela vai fazer esse tratamento com uma qualidade ainda melhor do que a atual, mas aí fica esse quesito, será que vai fazer mesmo ou não vai? O importante é que, de qualquer maneira, tem que atender as normas da portaria vigente, tem que estar dentro dos padrões da potabilidade, não adianta querer oferecer um serviço de qualquer maneira, né? Mas também existe essa questão de que existe a possibilidade de aumentar os valores da conta da água, dependendo da empresa que for, então, estar tomando a frente disso. Então, o nosso objetivo, de qualquer maneira, é fazer a universalização do saneamento básico. Então, opa, mais um spoiler aqui. Deixa eu abrir para vocês o trabalho e vamos ver aqui, ó, o trabalhinho, que é aqui, ó, a questão número 2. Qual é o objetivo do marco legal e os itens que ele prevê? Então, vou marcar aqui para vocês que ele está no slide 16 e depois a gente vai ver aqui no slide 18. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Google Meet aqui. Então, aqui, ó, lá. O slide 16 e 18, a gente tem ali a resposta para a questão 2, que é essa questão com relação ao marco legal. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é universalizar, então, que todos tenham acesso ao saneamento básico. Então, são novas regras para a concessão de serviços e é abrir para o setor privado também entrar nas licitações para a concessão dos serviços de água e de esgoto. Ainda fica facilitada a privatização das estatais do saneamento, então facilitar com que outras empresas comprem as estatais, e com isso a gente tem aqui os 4 pontos que ele prevê no novo marco legal do saneamento. Então aqui estão os 4 pontos para também responder no questionário. Qual que é o primeiro ponto? Participação da iniciativa privada. Então, não é apenas público, não é apenas uma responsabilidade do governo, você acaba dando responsabilidade também para uma empresa privada fazer esse serviço. Segundo ponto, tem que ter o prazo de 1 ano para licitação obrigatória dos serviços. Então, você tem que fazer, se ganhou a licitação, tem que prestar esses serviços durante 1 ano. O terceiro ponto é atendimento de 99% da população com água potável, visto que hoje a gente está em torno de 90%, então eles querem aumentar mais para 99%, então quase na totalidade, fornecer água de qualidade para todos. E com relação ao esgoto, que está um pouquinho mais para trás, então a intenção, o objetivo é que chegar com 90%, mas tudo isso até 2033. Então a gente tem ainda 12 anos pela frente para eles alcançarem esses objetivos deles. Então, é aumentar essa cobertura de tratamento da água e do esgoto para a população. E o quarto item, ele prevê que a Agência Nacional das Águas, a ANA, vai ser o órgão regulador das questões relacionadas ao tema. Então, não vai ficar o Deus dará, né, sem uma fiscalização, sem um cuidado. Então, esse órgão vai regular, ele vai verificar de onde que eles estão fazendo a captação, se o tratamento está sendo adequado, se eles estão fazendo a distribuição de forma correta, se está voltando depois esse tratamento, toda essa água para o tratamento do esgoto, se está sendo um tratamento eficiente, e aí sim se eles podem ou não lançar dos mananciais. Outro ponto importante é que a Agência Nacional das Águas tem também a classificação dos mananciais. Então, ela pode informar, olha, esse manancial você não pode captar água não, porque aqui tem uma vazão pouca, não é adequado, escolhe outro. Então, é importante isso também, ter um órgão que já tem experiência na área, né, para poder realmente fazer esse cuidado e regulamentar todas essas questões do tema. Tá bom? Então, lembrando aqui, que é o que a gente viu também na questão 1, que é os 4 principais aspectos, eu sempre vou bater isso para vocês, eu sempre falei que era um ponto que sempre vai ter que ficar sendo discutido, que é lembrar que são 4 aspectos, ou 4 esferas, 4 temas, que é a água, esgotos, resíduos e a drenagem. Então, agora a gente vai entrar mais a fundo da parte do nosso sistema de abastecimento da água. Então, aqui tem todas as etapas, é importante que vocês lembrem dessas etapas, tá bom? Para a prova também, então não tá ali, não tem uma questão disso no trabalhinho, mas está aqui nos slides, que é importante vocês estudarem.
Então, o primeiro ponto é com relação à captação da água, é feita a escolha do manancial, dependendo do ponto, é feita uma elevatória, então aumenta-se o nível para fazer a captação dessa água. Depois a gente tem as adutoras, que são as tubulações. Lembrem que agora a água ainda está sem tratamento, então ela é uma adutora de água bruta. Chega na estação de tratamento, ela é tratada, mas a gente tem que reservar, porque não pode deixar essa água, né, apenas conforme for a necessidade e a demanda da população, porque às vezes elas vão precisar de mais e não tem nenhum reservatório. Então, existe aqui a reservação, que tem essa questão de ser um reservatório acoplado ou um reservatório elevado, que tem uma das questões que faz essa questão da gente estar discutindo as classificações do reservatório. E, por último, a distribuição dessa rede de água. Então, quando chegar nas residências, a gente tem essa rede de distribuição da água potável. Lembrando que quando sai daqui, já vira esgoto. Então, a gente já entra no nosso próximo sistema. Então, vamos ver cada um deles lá, né? Antes, só lembrando, então, dessa parte do sistema do tratamento de esgoto, é mais em quesito de conhecimento, que a gente não viu tão a fundo, ele também passa por uma série de etapas. Então, tem o esgoto bruto, vai passar por uma grade ou desarenador, depois uma fossa séptica, aí um filtro biológico, onde é liberado o biogás, esse biogás está sendo captado, é isso que é interessante. O pessoal tem se preocupado de aproveitar, não jogar o biogás só na atmosfera, mas buscar como fonte de energia. E depois que já foi tratado, né, o sobrenadante, ou a parte de cima, ele é levado para a lagoa para poder, então, retirar o máximo de sólidos que ainda tem, que daí ficam aqui nesse fundinho, daí depois sim que volta para o manancial. Então, aqui estava uma questão com relação à fossa séptica, todas as etapas do tratamento de esgoto, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais depois. E aqui, a parte da drenagem urbana, aqui quando a gente vê esse tipo de situação da foto aqui de baixo, que trouxe, né, essas inundações aqui na casa, né, nas residências, nas ruas, é que a gente vê a importância, porque daí estraga o carro, as pessoas perdem muitos móveis dentro de casa, porque às vezes pega eletrodoméstico também. Então, é importante uma limpeza das sarjetas, que elas tenham dimensionamento bom, e aqui tem também com relação às tubulações, onde vão ser escoadas. Então, a gente tem aqui uma questão que é bacana de a gente estar discutindo. Então, quando a gente falar sobre enchente, é só com relação ao rio, quando ele aumentou o nível natural dele. É normal que ele faça isso. Então, as pessoas já deveriam construir as suas casas com uma distância pré-determinada, né, desse rio. Tem aqui, né, inclusive a necessidade da área de preservação ambiental, né, e é por isso, então, que tem que ter essa necessidade aqui de vocês cuidarem da onde vão ser construídas. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê que se vai passando pelas residências, principalmente quando tem locais que as pessoas têm uma renda mais baixa, as pessoas mais simples, elas acabam construindo a casa bem pertinho do rio, jogam o lixo ali nesse rio mesmo, pessoal, as crianças vão brincar, tomar banho por ali, então tem esse problema de contaminação logo próximo. Então, não é só enchente, mas também uma contaminação hídrica. Então, notem que a gente tem aqui a situação normal do rio, quando ele sobe, que é normal dele, tem a enchente, certo? Mas quando já chega na casa das pessoas, né, em níveis assim mais separados, não tanto aqui igual que era uma área de preservação, aqui é chamado de inundação. Agora, quando a gente fala em áreas que são assim, não é o rio em si, mas que tem uma questão do desnível ou não tem uma drenagem bacana, é outro nome que leva, alagamento. Então, para lembrar, para ficar mais fácil, né? Enchente é quando o rio enche, né? Fica fácil assim. Depois, além disso, ele inunda, e se for na cidade onde não tem o rio, é questão do alagamento. Então, aqui a gente a responsabilidade, a necessidade de ter uma coleta do lixo. Olha aqui como o rio está, olha então as casas. Então, aqui é óbvio que o rio vai encher mesmo em época de mais chuva e já vai pegar. Aqui eles até colocaram algumas madeirinhas embaixo, mas dependendo da situação, vai ter enchente. Lembre que logo depois já vem a inundação. E, infelizmente, ainda mais com esse lixarada aqui, vai estar contaminando todos eles.
E depois a gente verificou também a necessidade de ter a coleta dos resíduos, então existe sim uma preocupação de você reciclar, então que estão divididos por colorações a cada um deles. Então a gente tem o azul para o papel, o vermelho plástico, o verde o vidro, amarelo metal, e dali e o marrom para o orgânico, né? E agora tem os outros que não, e o branco de área de saúde, né? Daí os outros que não é tão comum você ver no dia a dia, mas lembrando que existe também o preto para madeira, laranja para os resíduos contaminados, a gente tem aqui o roxinho para os lixos radioativos, então dependendo da clínica que vai fazer um raio-x, né, eles têm uma lixeira especial para isso, e os cinzas são para os não recicláveis, tá bom? Ou que estão misturados, então às vezes o pessoal não faz a limpeza da caixinha mesmo de leite, e ela que era, por exemplo, poderia ser reciclável, já misturou, apodreceu, então acaba não tendo usufruto para isso. Tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês lembrarem como o saneamento é importante, porque existem as doenças de veiculação hídrica, ou seja, elas vêm pela água contaminada. Então a gente tem doenças de transmissão feco-oral, então é justamente o esgoto com as fezes faz com que as pessoas tenham esse contato oral, então tem doenças que são transmitidas com relação a isso e trazem efeitos de diarreia, hepatite, febres, além de infecções por salmonela, cólera, infecções intestinais, amebíase e assim por diante, a febre tifoide e a paratifoide também. Quando a gente fala da leptospirose, já lembra dos ratos, porque se tem lixo, tem rato no meio, né? E também, quando fala de germes, de contaminação por fezes, já começa a parte das verminoses, né? E cólera. Então, aqui a gente tem toda essa preocupação com relação ao saneamento. Note como também tem a questão da paralisia infantil. Então, não é só a pessoa, tá com verminose, tem que tomar algum remédio, né? A paralisia infantil é ainda mais preocupante porque a criança vai ficar dependente, né, do cuidado dos pais muito mais tempo. E se eles não tiverem esse cuidado com a água, com o esgoto, acaba infelizmente tendo mais casos com essas doenças. Então é por isso, né, que a gente entra na importância do saneamento, evitar esse tipo de doença. Tá joia? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Por enquanto, a gente já conseguiu responder a questão 1 e a 2, né, do nosso trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar e colocar no chat. Agora, vocês podem notar aqui que no trabalho, a gente já entra na parte do abastecimento da água mesmo. Então, a 3 é com relação ao tratamento da água, a 4 é com relação à água potável e à portaria, e depois a gente vê na 5 com relação à concepção do sistema de abastecimento, que é aquela pergunta sobre o que você precisa fazer antes de dimensionar uma estação de tratamento. Então, tá bom? Eu vou colocando aqui para vocês no cantinho os spoilers da aula, para vocês ficarem com esse material mais fácil na hora de responder para a prova. Então, lembrando lá, que nosso sistema de abastecimento de água, ela passa por diversas etapas, então a gente viu cada uma delas separadas durante todo esse bimestre, a gente viu com relação ao dimensionamento delas, as classificações, o que era necessário ou não. Então todo esse texto aqui se resume a essa figurinha aqui que a gente viu. Então tem o manancial, é feita uma captação, tem uma elevatória, que vai então através das tubulações ou adutoras levar para a estação de tratamento da água. Depois que a água foi tratada, a gente tem as adutoras ou as canalizações de água tratada, onde essa água então é reservada, então tem os reservatórios e depois sim distribuídas. Todas essas etapas são importantes, então é importante que vocês lembrem que existem essas 4 etapas até para responder na prova e depois, quando vocês mesmos forem fazer os sistemas de abastecimento, que vocês forem contratados para isso, vocês lembram que tem todas essas etapas para poder calcular. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho da água. Ela é importante? Sim, a gente viu agora comentando, né? Você abre a torneira e não tem água, já bate um desespero. Você chega do serviço cansado, quer tomar um banho, não tem água, faz uma falta. Quer lavar a mão, quer cozinhar, você quer lavar, regar algumas plantas, lavar a roupa, a água faz falta. Além disso, a água está na nossa própria constituição física e orgânica. Ela representa mais ou menos 70% de todo o nosso organismo. Então, tudo que a gente tem é água. A gente precisa de água para desidrentação, mas essa água tem que estar potável, né? Além disso,
A água é importante porque é um solvente para os nutrientes do solo, então se você quer que o solo seja fértil, tem que ter água em boas condições, é só ver em questões em estados onde tem pouca chuva e a terra fica seca, ela fica infértil, então tem que ter água. Além disso, a gente usa a água, né, como condutora de energia, tanto para gerar energia nas hidrelétricas, mas também a gente deve lembrar que quando tem água em excesso também, a gente tem alguns danos que são os causados pelas enchentes, que é quando o rio sobe, inundações quando sobe um pouco mais, ou lá na cidade, os alagamentos. Além disso, a água a gente usa para quê? Como meio de transporte, né? Tanto no nível de ter o barquinho e fazer a navegação, levar material de continente para continente, mas também é a água que vai levar os nossos dejetos. Então, por isso que ela entra como águas residuárias. Tanto dejetos podem ser verificados na questão social, então o esgoto que sai do banheiro mesmo, mas também as águas residuárias são aquelas que também levam os resíduos industriais, por exemplo. Então, ela tudo é a água que é a transportadora que vai levar esse material para depois ser tratado. Então, além disso, ele é um regularizador de energia. Sem evaporação, a Terra não teria essa temperatura adequada para ela viver. Então, a gente tem o nosso efeito estufa, que ele, quando está em condições normais, é o que garante a nossa vida. Além disso, a água ela é utilizada dentro da indústria tanto no processo produtivo normal, como até às vezes para esfriar maquinários. Então, às vezes aquele maquinário é muito quente, tem tubulações de água ao redor que vão ali então captando aquela água. Então, a água também é um regularizador de energia. Se você passasse óleo, por exemplo, ao redor, ele não teria tanta eficiência porque iria demorar muito mais para ele fazer essa troca de energia e porque ele demora muito mais para a temperatura, né? Tá então sendo conduzida. Então, note como a água ela é importante em todos os aspectos, mas a gente não tem água doce em tanta quantidade assim disponível. Então, a gente tem toda a água da terra, dá a impressão que tem muita água, mas tem que lembrar que essa maior parte da água aqui, ela é água salgada, 97%. Daí, desses 2,5% que sobra de água doce, ainda tem o gelo e depois a parte líquida. Desse gelo, 70% está em calotas polares e apenas 31% líquida. Daí você pensa, opa, tem 31%, está fácil, né? Está no rio ali. Mas não, apenas 4% está superficial e 96% subterrânea. Então, olha como tem uma dificuldade para você ter acesso a essa pouca água doce em comparação à água salgada que a gente tem no mundo. É claro que existem, hoje em dia, pesquisas que estão fazendo o tratamento de você converter a água salgada em água doce. Eles vão verificando quais que são as etapas que tem que passar para tirar todos os sais e assim que a pessoa possa consumir essa água melhor. Mas já existe, sim, essa grande preocupação que não tem água para todos, então não pode ter um desperdício. Então, aqui está com relação à água potável, 77% congelada, 22% subterrânea e apenas 1% nos lagos e rios, que é o que a gente está utilizando. Então, a gente tem também a questão do ciclo hidrológico, a água está num equilíbrio, lembrando que ela passa por essas etapas aqui. Então, no primeiro momento, ela está nos oceanos e rios, e por si só, a temperatura é normal que ela evapore. Depois que ela evapora, ela vira gás, ela se condensa, que é essa questão de estar depois tendo a precipitação e voltar do estado gasoso para o líquido, voltando então para o nosso usufruto. Quando a gente fala de precipitação, é importante lembrar que tanto é chuva quanto o gelo, então quando tem a neve. Aqui a gente não vê neve no Brasil, mas em outros países tem que sempre levar em consideração. Então, quando faz os cálculos de balanceamento hídrico, quanto de água evaporou, quanto de água tem líquida e assim por diante para fazer esse equilíbrio, tem que levar em consideração, então, que alguns países têm essa precipitação por neve também. Além disso, a gente tem a água que está na própria vegetação, que ela é, então, transpirada. Uma parte da água que cai depois na forma da chuva, ela vai voltar para o oceano aqui na forma líquida, outra parte ainda infiltra no solo e podem entrar nos lençóis freáticos, então ficam mais subterrâneos. Então, esse é o caminho que a água faz dentro do ciclo hidrológico. Então, a gente vai falar mais mesmo com relação à água superficial, que é o que a gente utiliza no nosso sistema de abastecimento da água.
Vamos lembrar, então, das etapas de novo. Eu vou bater bastante nesse martelo, porque realmente vocês precisam lembrar de cada uma dessas etapas. Então, deixa ali marcadinho que tem a questão do manancial, da escolha. Eu vou fazer a captação, eu vou, então, ter que conduzir, então, através das tubulações ou adutoras. Essas adutoras podem ser por gravidade, então, quando está num ponto mais alto ou mais baixo, ou por recalque, que seria, então, bombear, que seria conseguir levar a água para um ponto mais alto. Depois disso, a água é tratada, reservada, distribuída. Então, também pode ser entrar dentro do ramal domiciliar, que é na casa das pessoas, mas também dentro do setor industrial, do setor público também. Tá? Então, aqui está de novo aquela figurinha, por isso que eu trouxe de novo para vocês, para lembrar, então, que essas etapas são importantes e vocês têm que lembrar tanto para a prova quanto para a vida mesmo. Então, captação, adução, tratamento, reservação e a distribuição. Então, aqui, agora a gente começa com relação ao projeto, que é os princípios de concepção do sistema de abastecimento de água. Então, para você implantar um sistema, você foi chamado, o que você tem que ver? O estudo da concepção do sistema, então eu tenho que ver como que é a situação atual daquele lugar, se já existe um sistema de tratamento ou se eu vou ter que criar algo novo. Vai ter que fazer um projeto básico, também tem que ter um outro projeto com detalhamento, que é o projeto executivo, então é aquele que você vai executar mesmo, colocar em prática. Daí você coloca tudo, coloca valores das tubulações, coloca o tamanho da população, quanto que vai custar dos funcionários e assim por diante. E depois, por fim, a execução da obra de acordo com o projeto que você detalhou. Esse projeto foi aceito em licitação, então agora vai ser colocado em prática. Então, aqui a gente tem os estudos da concepção. Então, é como que eu vou fazer esse dimensionamento desse sistema. Então, aqui, antes da gente iniciar, ó, aqui começa lá primeiro, caracterizar a área do estudo. Ele vai participar por 12 atividades principais nesse estudo de concepção. Então, deixa eu marcar aqui, ó, slide 35, notem comigo aqui, que na questão número 5 do trabalhinho fala, indique as 12 atividades. Então, a questão 5... Vamos ver aqui, tá? Começa, né, no slide 35. Vou marcar aqui para vocês no chat, para facilitar. Então, olha só, que professora bacana ajudando vocês, hein? Para não ficar perdido e para facilitar mesmo que vocês vão realmente nos pontos mais importantes. Então, começa, né, no slide 35. Vamos ver, então, o que é cada uma dessas etapas das atividades. Então, primeiro, caracterizar a área do estudo. Eu tenho que ver onde que eu vou fazer esse sistema de tratamento de água, né? Esse sistema de abastecimento, porque não é só o tratamento. Desde pegar a água do rio, fazer o tratamento, depois reservar e distribuir. Então, eu tenho que ver como que são as características físicas, o uso e a ocupação do solo. Então, se é uma área industrial, eu já sei que aquele rio, manancial lá, corre o risco de ter muitos produtos químicos no meio. Daí se tem uma indústria que gera muitos materiais, por exemplo, como celulose. Então, tem muito material fibroso, que às vezes algumas têm sim essa preocupação de fazer o tratamento e tem que ter essa necessidade de tirar essas fibras, mas corre o risco de passar um pouquinho ali para o rio. Então, já sei que tem que verificar essa condição da qualidade da água. Outro ponto, se eu tenho indústrias, por exemplo, de carne, né, que liberam muito sangue na água, então também eles fazem um prévio tratamento, mas a gente sabe que infelizmente existem questões clandestinas que acaba lançando de qualquer maneira. Então, se lança muito sangue desses animais no manancial, também é uma preocupação que tem que ter, porque a matéria orgânica ali vai estar super alta nos parâmetros, daí você tem que adequar para deixar a água com qualidade boa. Outro ponto também que a gente pode estar falando, indústrias têxteis, né, que liberam muitos corantes e tingimentos. Então também, né, se deixar lá o rio com uma coloração vermelha, imagina a preocupação que tem. Então, eles também têm que ter esse cuidado de não lançar o efluente deles assim, mas se vocês verem no estudo da área e ocupação do solo, que na área ali tem indústrias têxteis, já fica assim, então, aquela pulguinha atrás da orelha de correr atrás para ver quem que lançou aquela água residuária de maneira inadequada no rio. Então, facilita para que vocês verifiquem isso. Mas também se eu quero ampliar, né? A cidade aumentou muito, ao longo do tempo foi projetada apenas para poucas pessoas, agora a população aumentou bastante.
estão criando as regiões metropolitanas, então outros municípios ao redor, está tendo a necessidade do que? Você ampliar o teu sistema. Mesma coisa, vai verificar na área, vai verificar como que é o projeto atual e assim calcular essas novas necessidades para atender essa demanda de novas pessoas. Então, você vai ver questões de aspectos sociais e econômicos. Por quê? Se existem apenas pessoas que não têm o sistema de abastecimento da água, muito menos da coleta do esgoto, são pessoas mais simples, que apenas chegaram lá, foram morar, estão de qualquer jeito, né? Sem se preocupar com o sistema de coleta da água e receber a água coletada ali bem potável, ou o esgoto dela joga de qualquer maneira. Então, esses aspectos sociais também implicam do tipo de característica que eu vou ter. Porque se eu não tenho nada de tubulação ali, eu sei que naquela região que é um pouquinho mais pobre, mais simples, que não tem acesso a esse cuidado, eu vou ter que gastar mais ali com eles para adequar. Às vezes até é necessário, dependendo dos pontos, você ainda, aquele rio, você colocar ele, tubular ele, o rio vai passar por tubulações para justamente evitar com que não haja o contágio com os resíduos. Então, na área municipal mesmo, no centro, existem sim pontos onde esses rios eles são encanados, né? Você não fica olhando eles a céu aberto, eles são então protegidos para depois lá na frente voltar ao ar livre, vamos dizer assim. Então, também é necessário ver esse sistema de infraestrutura e condições sanitárias. Se são regiões mais pobres que não tem nada de tratamento, eu tenho que cuidar e fazer todo esse sistema para eles. E quando a gente verifica, então, essa necessidade de qual manancial eu vou escolher. Então, para isso, tem que escolher o melhor manancial possível. Então, a gente tem as bacias hidrográficas. Esse slide é bacana para vocês verem aqui no Paraná os tipos que você tem. Então, se vocês forem contratados para alguma cidadezinha, um município aqui mais perto, vocês já vão conseguir ver qual que é a bacia hidrográfica que tem na região. Já facilita para vocês irem já direto nesse ponto. Outro ponto, então, agora, da segunda atividade, analisar o sistema da água existente e o levantamento desses planos de estudos que já existem. Depois, o quarto ponto é estudos demográficos, uso e ocupação do solo, fazer os critérios e os parâmetros do projeto. Então, aquela portaria, como que ela deve ser seguida, que parâmetro que eu tenho que ter. Lembrem que a gente tem as NBRs claras de cada uma, falando de cada um desses pontos. O ponto que eu vou captar, como que eu vou fazer a condução, como que eu vou tratar, como que eu vou levar a rede de distribuição. Então, a gente tem NBR para tudo, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, e que é uma das questões do questionário, para vocês lembrarem, se habituarem um pouquinho mais de saber que existem normas para cada um desses pontos. Depois, a sexta atividade é verificar a definição e as demandas da água, que são os cálculos que a gente fez, tanto na aula anterior como a de antes ainda, que a gente viu lá. Então, poxa, tenho quanta população, cada uma vai consumir tanto. Então, você vai definindo a necessidade de água para cada um deles. Depois, a gente faz esse estudo dos mananciais existentes, igual a gente viu. Verificou que área, qual que é a bacia hidrográfica, agora vai ver ali quais são os riozinhos que estão disponíveis, que tem uma vazão bacana, né? Então, por isso que primeiro você define quanto que você vai precisar de água e depois você vai definir o riozinho. Não adianta fazer a captação naquele manancial se ele não tem vazão suficiente. Você vai secar, gastou em infraestrutura, vai chegar num ponto que não vai conseguir nem usar mais ele. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que mudar de ponto para um outro lugar que tenha mais, tem um outro rio que tem uma vazão melhor para você, assim, fazer o tratamento da água e mandar para a população. Então, por isso que antes de já escolher um rio, vai ter que fazer um cálculo de quanto que é essa demanda da água, a necessidade que precisa. Depois a gente vai fazer várias alternativas de concepção, seguimos por pré-dimensionamento das unidades, então o reservatório vai ter tal tamanho, o tratamento da água tal tamanho, e assim por diante. Vai estimar os custos e também, lembra lá, coloca junto ali o preço da tubulação, vai colocar o preço que o trabalhador está tendo, se vai pagar um salário mínimo para cada um dos funcionários, quantos funcionários vai ter, todas essas questões entram também. Vai depois analisar as alternativas, olha, eu fiz projeto ABC, esse daqui usa uma tubulação mais cara, esse daqui usa um manancial mais próximo, e assim por diante. Vocês vão fazendo várias alternativas, depois começa mesmo o projeto hidráulico
daquela concepção que foi escolhida. E se passou por uma licitação, aquela que foi aprovada. Daí sim começa propriamente dito o projeto de vocês. Então, quando a gente fala desse projeto e o pré-dimensionamento, é preciso escolher o manancial, né? E também verificar as vazões, as demandas, quanto de água que vai precisar. Então, o que depende? Do consumo médio por habitante, quanto que é o consumo per capita. Lembre que locais que a gente tem regiões muito quentes, eles normalmente tomam mais água, tomam mais banho, então precisa de mais água. Depende da população, né? Quanto que é o total de habitantes hoje e futuramente. Lembre que vocês não vão dimensionar apenas para daqui a 2 anos, mas é ali para 15, 20, 30 anos, então ele tem que ter um tamanho bom para aguentar essa população que vai aumentar ainda mais. E também verificar essa variação do consumo da água da área em estudo. Se vai ser uma área industrial que o pessoal só vai lá durante o dia para trabalhar e vai precisar da água ali de noite, não. Ou se é uma área de região turística, então sempre tem novas pessoas, além dos habitantes, né, da área, sempre tem gente nova chegando que vai precisar da água, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então aqui estão as normas. Antes de falar de cada uma delas, vamos lembrar aqui, então o slide 40, marcar aqui para vocês no chat, vocês aproveitam dali, já abrem lá. Então aqui a 5 a gente já fez, a 6 é depois, mas aqui as NRs tá aqui na questão número 8. Eu falei cada uma delas. Deixa eu achar aqui. Então, aqui, a questão número 8 agora. Professora, eu não vou lembrar desses nomes. Não precisa lembrar. É número tal, norma disso. Não é isso, tá? O importante é que também qualquer coisa vocês vão ter esse material com vocês, né? E o que eu quero mesmo é que vocês lembrem que existem normas para cada um desses pontos. Então, tem uma norma que é para a concepção do sistema, a outra norma é para o poço de captação da água subterrânea, a outra é uma água de superfície, então, olha só, já tem condições diferentes. Essa água é um rio superficial ou eu tenho que fazer um poço? Então, tem essas diferentes normas para cada uma delas. Depois, como que eu vou bombear essa água, tirar do rio? Como que eu vou conduzir para a estação de tratamento, que são as adutoras? Outra norma para ETA, que é a estação de tratamento da água. A outra norma é para reservatórios, então depois que você tratou, essa água vai ficar guardadinha. E por último, a rede de distribuição. Então, olha só, vocês têm todas essas normas e dali na questão é para colocar isso. Então, a primeira é com relação ao estudo de concepção, o outro é um poço de captação de água subterrânea, o outro é captação de água superficial, um é para bombear, a outra é para adutora, ETA, reservatório e distribuição, tá bom? Então, aqui tem um spoiler da questão também para facilitar, mas isso, notem como quando vocês forem fazer um projeto do sistema de abastecimento de água, não vai utilizar apenas uma norma, vai usar todas, de acordo com a etapa que você vai estar discutindo, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de cada uma delas um pouquinho. Quando a gente falar, então, lá, escolhi o manancial, esse manancial tá bacana, eu já fiz uns cálculos lá, deu que a vazão dele é boa, eu vou verificar a qualidade desse rio, a quantidade de água que eu tenho, se ele não é uma área de proteção, porque dele não vai conseguir nem licença ambiental para isso, né? Como que é o acesso, eu vou construir, vou conseguir construir e colocar as adutoras próximos em boas condições, qual que é a distância desse rio com relação à cidade, ao município que vai utilizar, então são vários aspectos que vocês levam em consideração. Então, o primeiro ponto, captação. Eu vou captar de uma água superficial ou subterrânea? Ela está de fácil acesso ou eu tenho que criar um poço? Então, aqui que existe essa diferenciação. Se for uma água superficial de um manancial, a gente tem aqui a necessidade de verificar a potabilidade da água. Então, eu tenho que tratar a água e deixar ela potável. Então, a gente tem aqui a portaria 5 de 2017, que ela que substituiu a 518, que a gente viu na aula 3. Deixei marcadinho aqui. Agora, se a gente for usar água subterrânea, tem que criar, então, os poços, lembrando que a gente tem questões como lençol freáticos, lençóis profundos, então depende de como que é cada região que vocês vão estar precisando usar essa água. Se for superficial, é mais fácil, são rios, lagos, reservatórios, então isso facilita bastante. E depois a gente tem as adutoras, que são, então, essas tubulações que vão sair lá, por exemplo, do rio, depois que você captou a água e vai levar até a estação do tratamento.
Então, a gente tem as adutoras classificadas conforme o que ela está carregando. Então, primeiro, se a natureza da água ela foi bruta ou tratada. Então, note que essa água acabou de sair do manancial, do riozinho lá. Então, ela ainda tem bastante sólidos, ela tem essa coloração marrom, não foi tratada. E aqui do lado a gente tem a água tratada. Então, se a minha canalização ou adutora for levar essa água bruta, ela é então uma adutora de água bruta. Ainda não chegou na estação de tratamento de água. Agora, se chegou na estação, tratou e ela está boa, agora tem uma nova adutora, uma nova tubulação. Então, agora tem a adutora de água tratada. Então, é quando ela já saiu do tratamento e está indo para o reservatório e para a distribuição. A gente também pode dividir essas tubulações ou adutoras conforme a energia utilizada. Então, se ela é de recalque, que você tem que fazer um levantamento, gravidade, se já cai de forma natural, então daí depende dos aspectos topográficos da região, ou se é mista, né? E às vezes acontece isso. Então, notem aqui que às vezes no primeiro momento ela está caindo aqui por gravidade, porque ela está num ponto alto para um ponto baixo, mas também às vezes existe a necessidade de ter uma estação elevatória para subir a água para cá. Então, aqui já é recalque, né? Então, eu posso ter todas elas de acordo com o sistema. Depende muito de onde que está a estação de tratamento, onde que está o reservatório, onde que está a cidade mesmo, onde vai ter mais casas para fazer a distribuição. Então, essas adutoras, né, esses encanamentos vão depender muito de cada uma das regiões. Mas então, se eu preciso sair de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, é recalque. Se ela cai natural, é a gravidade. E também tem, então, a mista, que é quando as duas juntas. Outro ponto que também pode classificar as adutoras, essa ela é de conduto livre ou conduto forçado. Lembre que conduto livre, ela, pela pressão atmosférica mesmo, ela cai e ela leva a água totalmente cheio, né? Por gravidade, ela está ali, a adutora completamente cheia e está caindo a água de maneira natural. Agora, se eu tenho que forçar essa água, eu vou gastar um pouquinho mais de energia com isso, então eu tenho uma adutora de conduto forçado, então não cai de maneira natural. Eu acabo tendo, então, a necessidade de gastar um pouquinho mais de energia para que essa água escoe. Então, aqui a gente tem as classificações das adutoras e também entramos no sistema de reservatório, sem reservatório de distribuição. Então, tem essa primeira fórmula, que era para vocês sempre ir lembrando, elas estão nos nossos cálculos, que é, então, com relação à vazão, que eu vou passar nessa condutora, depende do K1 e do K2, que é quanto que eu consumo por dia e por hora, a minha população, a minha vazão per capita, então, quanto que eles consomem por dia. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais a fundo. Mas é importante, então, lembrar aqui, ó. A gente tem as adutoras por gravidade. Então, o que acontece? Está saindo de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Mas nesse caso aqui, ele, como tem essas envergaduras aqui, essas ondulações, tem a necessidade de uma hora você empurrar a água. Então, se tem que empurrar, é um conduto forçado. A próxima aqui do lado, ela é só por gravidade. Ela cai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, ó, até o piso aqui, o solo, ajuda com que o canal seja, então, tranquilo. Nesse caso, meu conduto está livre, não preciso forçar nada, a água escoa natural. O próximo ponto aqui, ele é por gravidade também que ele está caindo, mas ele também tem duas questões. Ele tem o conduto forçado, porque tem essas ondulações, então eu tenho que empurrar água, mas também tem pontos que daí aqui ele já cai, ó, conduto livre, de forma natural. Então, aqui seria, então, por exemplo, um conduto misto, que ele é tanto forçado quanto livre. E, por último, a adutora por recalque, que é aquela que você quer tirar lá do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Então, o que acontece? É igual quando está tomando um refrigerante com canudo. Você tem que fazer, né, tirar aquela pressão do ar para que a água suba, que ela não vai subir de forma natural. Então, aqui você tem um gasto maior com esse recalque, que é conseguir fazer com que a água suba. Daí nisso a gente tem essa questão de ter as estações elevatórias. Por quê? Às vezes ela está no ponto mais baixo, você precisa colocar lá em cima para fazer com que ela escoe melhor. Então, a estação elevatória são várias instalações e equipamentos destinados para transportar a água para pontos mais distantes ou mais elevados. Então, quando ela sai direto do rio, ela é uma elevatória de água bruta, e depois que ela saiu da água tratada, é uma estação elevatória de água tratada. Então, note aqui que fica mais fácil com essa figurinha. Então, eu tenho aqui o manancial.
Se eu tenho que puxar a água aqui no ponto 2, por exemplo, se eu tiver que colocar ela num nível mais alto, ela vai ter uma estação elevatória de água bruta. Agora, depois ela passa pelo processo de tratamento e aqui sim foi utilizada uma estação elevatória de água tratada. Por quê? Ela já tratou, então eu vou ter que colocar num ponto mais alto para reservar e daí sim distribuir depois. Então, as estações elevatórias, elas têm essa função de bombear a água, permitindo então que não tenha problema com relação às condições topográficas. Então, não é porque o município ele é todo cheio de acidentes, que chama, né, altos e baixos, que eu não vou poder ter esse bombeamento adequado e essa distribuição boa. Então, tem as estações elevatórias, aqui nesse caso da Planalto da Serra, mas tem também as que ficam na área mais superficial, como a de baixo recalque. Então, para que é utilizado? Para captar essa água dos poços e também da superfície, aumentar a pressão na rede, aumentar a vazão de adução. Tá joia? Agora a gente tem aqui, ó, a próxima, que é o tratamento da água. Então, eu captei a água da represa, pelas adutoras eu vou levar até a estação de tratamento da água. Então, deixa eu só ver aqui, junto com vocês na prova, uma no questionário, né? Que diz aqui, ó, que é essa daqui. A questão número 3. Quais são as etapas do tratamento da água? É isso que a gente vai entrar agora nesse tema aqui do tratamento da água, então, no slide 53. Ela vai estar um pouquinho melhor no slide 56, então eu vou colocar aqui para vocês também. Então, o slide 56, que ele é a questão número 3, que a gente vai ver, então, essa importância sobre a estação do tratamento da água e as etapas que ele passa por isso. Então, o slide 53 também fala um pouquinho, mas eu coloquei o 56 porque ele vai falar um pouquinho mais separadinho. Então, a gente tem essa adutora de captação, vai levar para a estação de tratamento. Primeiro, eu coloco os coagulantes e floculantes, que é para tirar aquela parte mais sólida. Lembram da figura? A foto anterior, que a água estava bem marrom? Aquilo é tudo sólidos que estão no meio. Uma parte vai, se você deixar a água parada, ela cai sozinho, mas tem outras ainda que ficam ali no corpo da água. Então, o que eu tenho que fazer? Jogar os coagulantes e floculantes. Então, os coagulantes vão mudar a carga desses sólidos, né? Desses íons, e depois os floculantes vão formar os flocos. Quando eu formo os flocos, ele vai então para essa próxima etapa de decantação. Então, os flocos ficam pesados, é como se toda a sujeirinha se juntasse e vão para o fundo do decantador, que é essa próxima figura aqui. Depois disso, eu vou utilizar essa água para filtrar, lembrando que sempre vai passar de maior granulometria para menor. Então, primeiro vai passar nos cascalhos, areias e, por último, no carvão ativado. Por quê? Você não vai colocar lá no carvão ativado, que ele tem as partículas bem fininhas, aquela água ainda meio grosseira, porque senão vai entupir rápido. Então, você vai sempre fazendo essa limpeza, esse pente fino ao longo do processo. Então, você, depois que decantou, você filtra e dali você desinfeta através de cloro e flúor. Depois a gente faz o reservatório. Esse reservatório pode ser elevado, né, que vai depois distribuir para as residências. Então, aqui está um resuminho dessa estação de tratamento, mas por que tem que fazer isso? Para remover as partículas, tanto físicas, químicas e bacteriológicas, e para você conseguir ter a água potável. Então, no primeiro processo, decantação, que é esses sólidos cair para o fundo, depois você filtra, então tem um filtro ali para retirar essas partículas mais fininhas. Então, aqui a gente tem as 9 fases que passam pelo processo de tratamento. Então, eu coloquei o outro slide 55, mas eu vou colocar aqui no chat para vocês também que o slide 55 também fala sobre essas etapas do tratamento da água. Então, primeiro, ele passa por um borbulhamento, que é a oxidação. Então, esse borbulhamento faz com que a água vá captando o oxigênio que está na superfície, depois passa por coagulação e floculação, formei os flocos com as sujeirinhas, eles decantam no fundo, pode fazer filtração ou flotação, daí depende da estação de tratamento. Nesse caso aqui, ele fez a decantação, né? Depois a filtração. Então, filtra a água e daí você desinfecta.
por cloro ou flúor, arrumo o pH para ver se está tudo certinho, tá certo? E daí coloca o flúor. Por que o flúor é colocado na água? Justamente para evitar cárie na população. Então tem até esse cuidado com todos. Depois reserva essa água tratada, bonitinha, e leva para as residências. Lembre que um ponto que a gente comentou bastante é que o reservatório ele tem que estar limpo. Não adianta a gente ficar tratando, passando por tudo isso e depois chegar lá no reservatório sujo. Todo o trabalho que você teve de limpar a água vai chegar lá no final tendo esse prejuízo, né? E daí você suja a água de novo e vai chegar na casa das pessoas. Então aqui tem esse tratamento, esse fluxograma de uma maneira mais simplificada. Então captou, nesse caso aqui ele fez um gradeamento, uma desalienação, então tirar os sólidos mais grosseiros e depois os sólidos mais finos, bombeou para a estação de tratamento que é esse retângulo amarelo. Então coloca lá o coagulante, os polímeros, vai passar por coagulação e floculação, daí vai para os floculadores, decanta, faz a filtração, reserva, né, com a adição de cloro, cal e flúor, porque cal é para arrumar o pH, o cloro é para desinfectar e o flúor é para evitar a cárie na população. Depois disso, bombeia para o reservatório e espera utilizar para distribuição nas casas. Então aqui também está bem resumidinho, eu coloquei ali do lado. Bom, mas aí a gente tem uma outra questão que também está na prova ali, no questionário de revisão para a prova, que é aqui a questão número 4. Ela fala, ó, defina a água potável e indique a portaria que deve ser alcançada para os padrões de potabilidade. Então, a gente vê agora aqui justamente os padrões de potabilidade e qual que é a portaria utilizada. Então, o que é água potável? Definir o que é água potável e assim por diante. Então, é o slide 57 da questão número 4. Então, vou colocar aqui, questão 4, o slide 57. Tá? Mas vejam todos eles de qualquer maneira, que aqui no questionário a gente tem 10 questões, mas é assim que vai ser o mais próximo de cobrado na prova, tá? Então, por isso que eu trouxe esse resumo hoje, justamente para facilitar isso. Então, vamos falar sobre a potabilidade. O que é uma água potável? Então, é aquela água para o consumo humano e que os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos e radiativos estão dentro do padrão da potabilidade. Quem fala o padrão da potabilidade é o Ministério da Saúde. Antes tinha essa outra portaria, mas hoje a utilizada é a 5 de 2017. Então, também está bem atual. Então, quando a gente fala em parâmetros microbiológicos, não pode ter coliformes, né? Não pode ter as bactérias, em caráteres físicos e químicos. Nessa relação, entra a questão de odor, sabor, a cor, ela tem que estar adequada, além dos outros parâmetros, como DQO, DBO, nitratos, né? A gente vai ver cada um deles. E também a questão da radioatividade, que tem que estar em boas condições. Você não pode tomar uma água radiativa, né? Senão vai dar problemas teratogênicos depois. O que é isso? É aqueles problemas que acabam alterando o DNA da pessoa e ela acaba passando para os filhos também. Então, daí os filhos nascem com deformidades. Então, os requisitos para água potável, né? Tem que ser de aceitação para o consumo humano, tem que estar, então, dentro dessa portaria 5 de 2017, então tem que ser aquela que você pode beber. Além disso, tem que verificar a questão química, não pode ter nenhuma substância nociva, tóxica, que vai trazer um problema para a população. Então, quando a gente fala essa questão de aceitação para o consumo, teve uma questão agora que teve uma água que ficou com uma coloração um pouquinho mais escura, não estava tão limpa, mas ela estava boa, mas mesmo assim o pessoal não aceita. Se vem com cheiro, se está com gosto meio esquisito, a população não aceita. Então, não tem essa questão da aceitação do consumo humano. Então, se o pessoal já não aceita, não adianta falar que a água está tratada, que a água está boa, que daí o pessoal não toma, não. Então, tem esse requisito de você verificar já. Então, foi feito várias pesquisas ao longo do tempo, então, para atender essa portaria, que ela chegou naquele nível que diz, ó, aqui o pessoal aceita, tá? Tá bacana, não tá com cheiro, não tá com cor, não tá com odor, então pode utilizar água assim. Além disso, nos fatores químicos, que a gente não vê, mas tem que estar dentro dos parâmetros. Outro ponto importante, os requisitos biológicos, não podem ter micro-organismos patogênicos, é o que a gente comentou. É justamente por isso que às vezes o pessoal acaba se contaminando, a água não tá boa,
tem aquelas doenças de veiculação hídrica, ou seja, que vem através da água, então tem que tomar cuidado também. E a questão radioativa, que não pode ultrapassar os valores de referências do Ministério da Saúde. Então, além disso, eu tinha deixado até marcadinho em vermelho para vocês, para lembrar que dentro, né, da portaria, inclusive já era de 2000, e segue agora depois na portaria 5 de 2017, que tem que ter um cloro residual livre em toda a tubulação. Então, não importa se acabou de sair de estação de tratamento ou se é a última casa que vai ser atendida na rede de distribuição. Todos têm que ter, no mínimo, uma concentração de 0,2 miligramas por litro de cloro. Isso garante que a água está desinfectada, tá? Se essa água chegar só lá na metade desinfectada, a partir dali ela já começa a se infectar. Então, é por isso que eles pedem que você garanta que ao longo de toda a tubulação tem essa concentração mínima de 0,2 miligramas por litro. Então, tá em vermelho aqui também, porque é importante de vocês lembrarem desse ponto. E aqui tem os parâmetros físico-químicos e biológicos da água. Então, o que a gente vê? pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, DBO, DQO, o carbono orgânico total, turbidez e aqui embaixo a concentração de nitrogênio e fósforo. Tá bom? Então, a reservação da água agora é o que a gente vai ver que a água já foi tratada, então agora essa água vai ter que ser reservada, né? Por que a gente reserva a água? Né? Por que você não pode só tratar e já mandar para a população? Então, a água ela é reservada porque tem diversos fatores que precisam ser levados em consideração. Primeiro aqui, atender às variações ao longo do dia. Então, a gente tem aqui essa necessidade de verificar que tem horários que as pessoas precisam mais da água, tem horários que as pessoas vão utilizar menos. Então, essa água, ela precisa ser variada e tem que estar com boas condições, porque às vezes tem aquele horário de manhã que o pessoal vai tomar banho, tem o horário do almoço que vai utilizar mais água para cozinhar. Depois o pessoal volta do serviço, vai ter que ter essa água também para poder ser consumida. Então, note como ao longo do tempo essa água também ela vai precisar ser utilizada, tá bom? Próximo ponto, por que eu tenho que reservar água? Para ter a continuidade do sistema de abastecimento. Então, no caso de alguma paralisação, a água teve algum problema lá na estação de tratamento, eu já tenho que ter água tratada disponível, tá bom? Então, é importante que você tenha a água assim, bem cuidada para você verificar, então, esse uso ao longo do tempo. O próximo ponto, por que eu tenho que reservar? Para manter as pressões nas tubulações. Lembra que a gente comentou aquela vez que quando começa a ter esse quesito de para a água, fecha a água, devolve, faz o rodízio, infelizmente acaba fazendo com que tenha ar nas tubulações e corre o risco dele estourar mais. Então, tem que ter esse cuidado também. O próximo ponto é garantir uma reserva estratégica no caso dos incêndios. Então, vocês viram isso que deu no jornal, pena que nosso horário da aula é bem na hora que aparece o jornal, né? Mas na hora do almoço também apareceu esses casos de incêndio, então acabam acontecendo, são acidentes, e você tem que ter água disponível. Então, note como realmente a gente tem essa preocupação de que a água ela tem que estar ali tratada em boas condições, reservadas, porque no caso de uma emergência, igual aconteceu ali com eles, precisou dessa água para ser usada no caso do incêndio. Então, não pode ser uma água de qualquer maneira, essa água tem que estar em boas condições, porque não pode ter agentes patogênicos, né, microbiológicos não tratados, senão o próprio bombeiro que está ali jogando água no fogo acaba se contaminando também. Então, note como realmente é importante que tenha esse cuidado com a água de qualidade também para o caso de quem vai estar apagando os incêndios, tá bom? Então, aqui são os principais fatores por que, né, tem que reservar a água. Agora, o outro ponto importante é que a gente tem dois tipos de reservatórios, né? Esse aqui, por exemplo, é o da Sanepar mesmo, vocês podem ver pela cor, e esse outro aqui é um exemplo do reservatório da água já, tipo, num condomínio residencial,
tá bom? Então, nesse caso aqui da água do condomínio residencial, a gente tem tubulações, então, que esses reservatórios vão ter diferentes nomes. Então, a gente tem reservatórios que podem ser classificados como a montante, jusante, elevados, apoiados, enterrados ou semi-enterrados. Então, esse nome dos primeiros pontos são um dos mais comuns que vocês já ouviram falar. Então, a montante é aquele que vem antes do setor de distribuição, certo? A gente tem também o reservatório jusante, que está ali depois do reservatório. E, por último, a gente tem ali a questão com relação à localização. Se ele está acima do nível da terra ou se ele está abaixo, enterrado, apoiado ou semi-enterrado. Então, aqui a gente tem lá primeiro essa questão. O reservatório montante, que vem antes da rede de distribuição, e o ajusante, que vem depois da rede de distribuição. Então, esses são os principais pontos. Agora, a gente vai ver com relação às suas localizações. Então, ele pode ser elevado, que é aquelas construções mais altas que o pessoal acaba passando e nota que tem uma construção bem alta, onde vai fazer a queda através da gravidade. E também tem os apoiados, enterrados ou semi-enterrados, que já estão ali no nível do terreno. Então, aqui, olha só, mais um spoiler da questão. A gente tem aqui o reservatório que está totalmente abaixo da superfície. Nesse caso, ele está enterrado. A gente tem o semi-enterrado, note que tem uma partezinha ainda para fora, mas outra parte está bem dentro ali da água. Do solo. A gente tem o apoiado, que ele não tem nada, né, para dentro da superfície terrestre, apenas ali apoiado no solo, por isso que ele recebe esse nome. Ou quando ele está mais para cima, que a gente chama de reservatório elevado, tá bom? Então, vamos ver aqui qual que é o número desse slide. É o slide 67. E de qual questão da prova? Da prova não, gente. Estou falando prova, mas é aqui do nosso questionário. Então, aqui a primeira página, ó, já respondemos, já foi metade do trabalhinho ali. Agora, mais a metade, ó. A questão número 6 é essa questão aqui com relação ao desenho do reservatório. Então, a questão número 6, vamos colocar aqui no chat para vocês, o slide número 67. Tá bom? Então, esse é bem fácil de ver, né? É só mesmo em aspecto do desenho mesmo. Notem como é fácil de ver quando ele está totalmente enterrado, quando ele está semi-enterrado, que uma partezinha está para fora. Daí, se ele está totalmente para fora, se ele está a nível do solo, nível do terreno, ele é apoiado, e se está elevado, como o próprio nome diz, é um reservatório elevado. Além disso, a gente tem a questão do limite de pressão. Então, quando a gente leva em consideração o mesmo nível de pressão, ele está em nível de pressão estática, mas quando tem uma diferença, né, com relação à gravidade, a gente já tem um limite de pressão dinâmica, que é o que vai causar esse movimento. Então, nesse caso, sim, é que a água vai escoando. E a gente viu também que, como dependendo da cidade, tem área mais alta, tem área mais baixa, tem os bairros que são mais altos, tem outros bairros que parecem regiões mais de vales, né? Então, a gente tem que separar ele com relação em várias zonas. Então, nós tem aqui, a gente tem o reservatório, se ele tem aqui zonas médias e baixas, ele vai cair mais fácil para cá a água. Agora, se eu tenho uma zona de bairros aqui de rede de distribuição, que são zonas altas, eu tenho que fazer uma torre de reservatório, então é aquele reservatório elevado para poder levar a água aqui nesses outros pontos, tá bom? E aqui, lembrando então que o reservatório, ele tem que levar em consideração, né, a sua capacidade total. O que vai ser armazenado para o consumo da população, o que vai ser armazenado se não tiver água, então, se tiver alguma interrupção, a estação de tratamento está lá arrumando uma situação, tem que ter também uma capacidade de armazenamento guardada para isso, e, por último, uma capacidade com relação ao incêndio, tá bom? Então, esse ponto aqui é mais para lembrar que a nossa capacidade do reservatório tem que levar em consideração a isso, ao que a população está utilizando, ao que pode ser usado em caso de incêndio, e também aquela questão de emergência, se por acaso der algum problema no sistema, eu vou ter essa questão para guardar.
E nosso último ponto agora, tá? É com relação à rede de distribuição. Então, captei a água, tratei, reservei, mas agora eu vou levar para chegar nas casas. Então, o reservatório, né? Ele é um ponto muito importante porque ele vai guardar água, mas agora ele entra nesse quesito da distribuição porque agora a gente tem várias adutoras porque vai chegar em cada uma das residências. Então, note como ele tem uma malha, que a gente fala, para chegar em todas as casas, então o sistema alcançar todo mundo. Então, notem aqui, a gente tem que a rede de distribuição é um conjunto de tubulações, conexões, registros para distribuir água de forma contínua. A gente tem as redes ramificadas, então quando não é um loteamento, então acaba tendo pontos da água mais específicos, então tem uma casa aqui, tem outra casa lá, então não tem aquela padronização. Agora a gente pode fazer redes malhadas, então é por lotes, fica um pouquinho mais tranquilo de fazer essa tubulação, porque ela está malhada, mas também tem casos de redes mistas, então depende muito da onde que o pessoal construiu as suas casas. Se forem loteamentos, fica mais fácil, colocamos as tubulações aqui e vai alcançar todo mundo. Agora, se tem uma casa lá perdida, ela já vai entrar nesse aspecto de ramificação. Então, a rede ramificada tem uma tubulação principal e depois ela vai se dividindo. É como se fossem as raízes mesmo de uma planta, né? Cada uma vai depois levando para um ponto. A rede malhada, né? Sem o anel é a tubulação principal. Então, a gente tem outras tubulações secundárias. Então, evita que tenha extremidades mortas, tá bom? Então, a gente tem aqui essa distribuição bem determinada nos pontos das casas, então aqui é como se fossem uns loteamentos mesmo, mas também tem uma rede malhada com um anel, onde a gente tem ali uma área principal que vai receber. Então, tem tubulações mais grossas, que são chamadas de anéis, que circulam a área que vai ser abastecida, e depois aqui no meio vai ter essas secundárias, que são umas tubulações mais fininhas. E lembrando também que na rede de distribuição tem que ter o registro de manobra, registro de descarga, ventosas, hidrantes, válvulas para reduzir a pressão. Então, se está vindo muito forte, tem que ter uma pressão boa, senão vai trazer os encanamentos acabam tendo algum tipo de acidente, então é como se explodisse, vazasse. Então, quando tem esse tipo de ruptura, normalmente é porque a pressão ali estava muito elevada. Então, tem que ter uma redutora de pressão. E conforme a vazão, é que a gente tem ali, então, o tamanho, o dimensionamento da minha tubulação. Então, se eu tenho um diâmetro de 25, o meu volume máximo, né, velocidade máxima de 0,45 metros por segundo, e a minha vazão de 0,62 litros por segundo. Então, vocês vão fazer os cálculos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele vai indicar para vocês, então, dentro daquela vazão, qual que é a melhor tubulação para pôr na rede de distribuição. Além disso, a gente só comentou também, que é um ponto importante, que a gente acaba perdendo a água. Você trata a água, mas tem a questão do desperdício, que o pessoal acaba usando a água de maneira desenfreada, mas também existem algumas perdas dentro da rede de distribuição, que é devido a alguns tipos de vazamentos específicos. Então, a gente tem alguns vazamentos inerentes, a gente tem vazamentos que não são visíveis, e tem outros vazamentos que afloram para a superfície aqui, que daí fica visível, você consegue ver aquela água vazando. Então, como que eles fazem isso? Porque eles sabem quanto de volume de água eles produziram, quanto que eles faturaram no final do mês, e daí eles dizem, opa, tá faltando, cadê essa água aqui que a gente tratou e não está recebendo? É nisso que eles descobriram que teve alguns casos, então, de perdas. Temos perdas reais e perdas aparentes. Então, as perdas reais é quando realmente teve um vazamento, extravasamento, mas existem algumas perdas que são chamadas de aparentes, quando tem, por exemplo, o medidor, né, fez uma continha errada, daí passou um número errado para ser cobrado. Existem causas, infelizmente, de fraudes. Então, o pessoal usufrui da água, mas não paga aquela água que foi tratada. E também tem questões de falhas no cadastro, então daí a pessoa acaba não recebendo a conta, não tem como cobrar aquela água que ela utilizou. Tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, né, desses vazamentos que não são visíveis, os dois estão abaixo da tubulação, mas quando chega na superfície que a gente consegue ver. Esses não visíveis, você tem que fazer o quê? Redução de pressão e verificar a qualidade dos materiais.
E a gente tem aqui os tipos de vazamentos que também você não enxerga, mas ele também não aflora para a superfície, e você consegue ouvir eles, são detectáveis por métodos acústicos. Então, ele tem um equipamento que consegue, então, pela forma acústica, pelo som, ver onde que está tendo esse vazamento. Então, também, o que você faz? Reduz a pressão, reduz o tempo de reparo, porque você sabe exatamente aonde é o ponto para arrumar. Agora, se essa água aflora, né, e daí, não sei se vocês já viram, às vezes, em alguns filmes, né, alguém bate no hidrante e aquela água escorre, e daí aflorou, fica fácil de ver onde que está tendo vazamento. Então, esse aqui é um tipo de exemplo, mas qualquer outro tipo que vá para a superfície, já tem um vazamento visível, também tem que fazer a redução de pressão, vai também reduzir o tempo que você vai gastar com isso, porque você sabe exatamente o ponto que está precisando de reparo, né? E tem que verificar como que é a qualidade do material, se foi construído, né, de maneira correta, então se a mão de obra foi boa, e também tem que verificar o controle do nível nos reservatórios. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? É bastante matéria porque é o nosso bimestre inteiro, né? Mas eu prometo para vocês que estamos no fim já. Já vamos agora falar um pouquinho do uso e daí a gente vai entrar em alguns cálculos que vão cair na prova, que são as últimas questões aqui do nosso trabalhinho. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha que a gente vai conversando ou até pôr no chat. Os usos da água, então, a gente tem o uso doméstico, que é o que a gente usa em casa, mas tem também o comercial, temos o industrial, lembrar que a gente tem o público, que são as fontes nas praças, irrigação dos jardins, a limpeza pública, né, de tempos em tempos eles fazem a lavagem das ruas, e também tem um uso da água bem especial, que é no caso do combate dos incêndios, que daí nesse ponto ele é visto esse uso de segurança. Agora a gente vai lembrar que quando a gente falou com relação ao nosso sistema de abastecimento, a gente viu que um dos pontos mais importantes era a gente saber quanto que as pessoas consomem, cada uma delas por dia, e também lembrar quantos habitantes eu tenho que vão demandar aquela água. Então, o primeiro cálculo é com relação ao consumo médio que as pessoas consomem. Então, durante o dia, quantos litros ela precisa. Então, a gente tem aqui que esse é o consumo per capita e dentro dos projetos vai depender da natureza da cidade e também do tamanho da população. Depende se a cidade é turística, se a cidade é quente, se o pessoal tem o costume de tomar bastante banhos durante o dia, se toma só um. Vai depender do tamanho da população. Então, quanto mais pessoas naquele município, mais água eu vou precisar. Então, o consumo per capita, ele sempre vai ser nessa unidade de litros habitantes por dia. Então, quantos litros cada habitante vai utilizar por dia? Normalmente, a gente faz um cálculo variando entre 90 e 300 litros habitantes por dia, mas nos cálculos das questões, quando eu não falar para vocês algum per capita em especial, vocês vão estar utilizando os 150 litros habitantes por dia. Por isso que eu deixei aqui em vermelhinho. Então, que fator vai influenciar o consumo? O tamanho da cidade, como que essa população cresce, características, se ela é turística, comercial, industrial, o tipo e a quantidade das indústrias que eu tenho no meio, o clima, se ele é mais quente, se é um clima mais seco, né? Então, se tem um clima muito quente e bem seco, a pessoa sente sede com mais frequência, então ela vai acabar consumindo mais água. Além disso, os hábitos e a situação socioeconômica da população. Mas em aspectos mais específicos, vai depender se a pessoa consome mais ou menos, com relação à qualidade da água, então se o tratamento é bom, se a água, por exemplo, a pessoa pode estar com sede, mas se aquela água tem um gosto ruim, ela não toma. E o que ela vai fazer? Ela vai comprar uma água mineral, né? Vai comprar as garrafinhas, não vai tomar aquela água não. Depende do custo da água, então se for um valor muito caro, o pessoal tenta economizar e não acaba utilizando. Depende da disponibilidade, então em alguns estados a gente não tem muita água disponível e isso encarece ela também, então são dois fatores que acabam andando junto. Depende da pressão na rede de distribuição, então se você abre a torneira e vem um filetinho bem fininho, a pressão não é boa, então acaba não utilizando muita água. E também com relação ao percentual da medição da água que foi distribuída e se tem ou não chuvas. Né? Essas variações podem mudar ao longo do ano, lembrando que a gente tem alguns meses que acontece mais um consumo d'água, então meses mais quentes. Depende dentro de fatores mensais,
que daí faz o fator também de se tem mais ou menos chuvas. A gente tem a questão diária, então ao longo do mesmo dia, você vai verificar qual que é o dia que consome mais. Então, durante a semana, consome mais no final de semana do que em dia de semana, né? E daí nosso K1, que é a nossa primeira constante nas fórmulas, a gente põe como 1,20. E depende também da questão horária que a gente falou, que quando o pessoal acorda de manhã antes de ir para o serviço, toma um banho, na hora do almoço utiliza para o consumo, para produzir e cozinhar os alimentos. E às vezes, dependendo da cidadezinha, na hora do almoço o pessoal vem ainda tomar um banho. E depois de noite, quando eles retornam do serviço também. Então, nesse caso, a variação do consumo diário também tem uma constante, que dele nesse caso é o K2, que é 1,50. Até arrumar aqui, ó, que aqui é um 2. Beleza? E aqui a gente tem as nossas fórmulas. Então, se eu quero calcular o volume diário médio, é quanto que tem per capita e a população. Então, se cada pessoa consome 150 litros, em 30 pessoas, 30 habitantes, eu vou fazer 30 vezes esses 150. Mas é claro que nunca é 30, né? A gente sabe que a população é bem grande. Então, é só você fazer a substituição dos valores. Se eu quero transformar de litro dia para litro por segundo, eu ainda divido por 86.400. Lembrando que esse valor vem de 24 horas, que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Daí você multiplica 24 por 60, dá esse valor de 86.400. Aqui tem com relação ao volume diário de acordo com o dia. Então, quando você fala do dia, você vai usar o K1 e quando você fala na hora, o K2. Lembrando que os valores principais do K1 é 1,2 e do K2 a gente usa como 1,5. Então, aqui está a forma, né, a mais principal de todas, é que vocês vão estar utilizando, que é com relação à vazão para o dimensionamento. Então, é o K1, K2, a população e o per capita. Então, esse slide aqui, ele é o número 91, então eu vou colocar aqui para vocês, é o slide 91, que vai auxiliar para responder essa pergunta aqui, ó, a questão número 9. Então, olha só como a gente já está no finalzinho. 9 não, perdão, a 10. A 9 é com relação à população. Então, aqui a questão número 10, ele fala lá que ele tem uma residência, 600 lotes, 5 habitantes por cada lote, e daí que ele falou, ó, 150 litros habitantes por dia, isso eu coloquei, estipulei para vocês, poderia ser 200, 300, de acordo com a cidade, mas aí vai ficar bem claro para vocês no exercício da prova, e o K1 como 1,2 e o K2 como 1,5. Então, vou colocar aqui o exercício 10, vocês têm essa fórmula, então, para utilizar no slide 91. Tá bom? Estamos quase no finalzinho. Agora, vamos falar sobre a população, né? Mas a gente falou que um ponto muito importante que deve ser discutido é a população. Ao longo do tempo, então daqui a 20, 30 anos, eu tenho que construir um sistema de abastecimento que seja adequado e que ao longo desse tempo a população ainda esteja utilizando esse sistema, a não ser que existe aqueles casos que a população, por exemplo, tem algum decaimento. Então, também tem pontos que às vezes a população não vai só aumentando. A família, em vez de ter 5 filhos, começa a ter 2, ou só tem 1, ou nem tem filho. Então, nisso vai influenciar a taxa do crescimento. Então, essa taxa de crescimento, ela é calculada junto nessa estimativa da população, quanto que ela aumentou ou ela diminuiu. Então, essa parte é muito importante, porque não adianta você fazer um sistema enorme, e se não vai ter população para isso, também não adianta fazer um sistema pequenininho, e se essa população está crescendo a olhos vistos, e você não vai conseguir atender a demanda de todos eles. Então, a gente deve levar em consideração também a população que é residente, que mora no local, a flutuante, que é aquela que vai ao longo do dia, então ela vai trabalhar lá, mas depois ela volta, mas se ela trabalhou lá, ela utilizou a água, utilizou o vaso sanitário, tomou água lá daquela região, naquele ponto. Então, é uma população flutuante. Além disso, tem que levar em consideração também uma população temporária. Então, um exemplo que a gente estava comentando é nesses aspectos turísticos, né? Então, o pessoal vai lá, entra de férias, vai para aquela cidadezinha, usa a água de lá e depois volta. Principalmente no final do ano que o pessoal corre para a praia, né?
Mas, além dessa questão de férias, existem algumas cidades que recebem bastantes habitantes de cidades do interior, porque eles vêm, por exemplo, fazer tratamento no hospital. Então, daí, o que eles fazem? Eles têm, a vanzinha vem lá de várias cidadezinhas e vem consumir a água em determinado período. Então, essa é temporário, porque eles vêm apenas para fazer o tratamento, depois eles voltam para as suas cidades. Mas também acaba tendo um acréscimo ali no consumo, na demanda dessa água que precisa ter. Então, tem que levar em consideração esses pontos. Quando a gente fala de um reservatório domiciliar, é a nossa famosa caixa d'água. Você tem que ter um reservatório com capacidade para atender eles, e vai depender também do fator se essa água sempre está sendo usufruída e se você sempre tem um abastecimento. Então, eu posso utilizar a água da caixa d'água que ela já vai encher de novo, ou se ela só vai encher no outro dia. Então, isso também atribui os valores que eu vou colocar no meu tamanho domiciliar. Então, depende do número de pessoas que eu tenho dentro da casa e qual que é o per capita daquela cidade. Então, levando em consideração que a gente tem 150 litros habitantes por dia, então, uma pessoa consome 150 litros em um dia. Se a gente tem uma residência com 5 pessoas, o reservatório é só fazer o produto entre eles. Então, vai ser 5 vezes 150, 750. Nesse caso, o abastecimento é contínuo. Você está usando a água e a própria rede de distribuição já está ali colocando água de novo. Mas se não acontece isso, se o abastecimento não é toda hora, só vai abastecer de noite, daí você tem que multiplicar por 2, que é uma segurança, porque vai chegar de noite e você já não vai ter água, e você quer ter um reservatório que pelo menos tenha água ali reservada para você utilizar. Então, você multiplica por 2 em casos de critérios de segurança. Então, aqui a gente tem essa uma das questões. Então, dimensionar um reservatório de um loteamento residencial de 420 lotes, lembrando que temos 5 habitantes por lote, nesse caso, e que o consumo ali é 200 litros habitante por dia, e as constantes K1, 1,2 e K2, 1,5. Então, como que a gente faz? Primeiro é calcular a população. Quanto de pessoas que eu tenho ali no meio? Então, são 420 lotes, cada um deles tem 5 pessoas, eu faço esse produto, me deu 2.100 habitantes. Dali eu vou naquela fórmula básica. Então, qual que é o volume do reservatório? É a população vezes o per capita, K1 e K2. Então, só substituir a minha população de 2.100, a minha per capita, nesse caso, é de 200, note que está até em vermelhinho aqui, e o K1 e K2 te deu um volume, então, de reservatório de 756 metros cúbicos por dia. Esse aqui é o slide 95, que vocês vão usar. Vou colocar aqui. Vocês vão usar no exercício número 9. Não sei o que eu não estou conseguindo escrever. Ah, tá, agora foi. Então, é o exercício número 9, colocando aqui no chat para vocês. O slide número 95. Então, ó, mas eu mudei os dados, tá? Não vai copiar lá, achar que tá pronto, tá? Atenção, porque os valores são diferentes. Então, até coloquei, os valores são diferentes. Então, também tomem esse cuidado para não achar que tá tudo super mamão com açúcar e pegar uma parte azedinha. Então, olha ali. Aqui tem o exercício número 9, ó. Projete a população daqui a 20 anos através desse método. Não, perdão, aqui a 10. Dimensionar o reservatório nesse loteamento. Nesse caso aqui, ó, são 600 lotes, já é mais lotes. Também são 5 habitantes, mas ele tem um per capita menor aqui, então de 150 litros por habitante por dia. Então, é o exercício número 10. Deixa eu arrumar aqui para vocês no chat. Então, a gente está se referindo ao exercício 10. Da população, a gente já volta. Então, aqui é o exercício 10, o slide 95. Slide 95. Tá bom? Eu sei que é bastante material, mas quem tiver alguma dúvida pode aproveitar e já ir perguntando, tá bom? A gente já estamos agora indo mesmo para a reta final. Agora são essas continhas que tem que ter, porque faz parte do dimensionamento para vocês calcularem. Então, aqui, ó, calcule a vazão desse dimensionamento.
agora para atender uma população de 100 mil habitantes, e o consumo per capita, nesse caso, é 150 litros habitantes por dia. Então, também é só substituição na fórmula, você vai ter lá uma resposta de 312,5. Então, nesse caso, eu estou fazendo o cálculo da vazão, tá bom? Então, note que essa é a diferença quando eu estou fazendo o volume do reservatório e quando eu estou fazendo a vazão. Quando a gente fala de vazão, é a letra Q, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. E também existem casos, né, que alguns cálculos são um pouquinho mais complexos, porque eu tenho que levar em consideração uma vazão industrial e quanto que a própria ETA também consome. Então, nesses casos aqui, a gente tem 3 equações diferentes, dependendo da etapa do sistema de abastecimento. Então, também é só substituição de fórmula, mas eu não vou cobrar isso aqui na prova, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento. Então, vai substituir cada um dos valores já apresentados de acordo com o ponto. Então, no ponto de captação, estação elevatória, até chegar na ETA, usa esse cálculo de vazão. Se for da ETA até o reservatório, é esse outro cálculo, levando em consideração aqui a vazão industrial. E nesse caso aqui, esse 1,03 é o quanto a ETA consome. O que é o consumo da ETA? 3%. Então, é 100% mais 3% dá 1,03. E, por último, a vazão do reservatório até a rede, que é aquele valorzinho, aquela equação que vocês conhecem mais, mas está somando também a vazão que a própria indústria vai precisar. Tá bom? Então, essa aqui é importante quando vocês estiverem fazendo os dimensionamentos. Então, aqui também tem as respostas para irem calculando. Agora sim, a gente vai entrar na parte do estudo da população, é nosso último item, que é aquela importância de você ver ao longo do tempo se essa população aumentou ou não, porque o teu projeto tem que estar adequado para aguentar daqui a 15, 20, 30 anos, então depende do seu projeto. A população, então, é temporária, flutuante ou residente, e deve-se levar em consideração, então, pelo método geométrico, esse tipo de fórmula. Então, eu tenho uma população inicial, que é a população atual, eu tenho uma taxa de crescimento específica ao longo do tempo, elevado ao tempo. Então, note que essa figurinha ó, tem esse número de pessoas, e vai passando um tempo, ela vai aumentando cada vez mais. Os cálculos do próprio IBGE já nos diz a taxa de crescimento. Então, no exercício, tanto do questionário quanto da prova, vai estar já escrito para vocês qual que é essa taxa de crescimento e em quantos anos que eu quero que vocês calculem, para ver quanto que essa população aumentou ou não. Então, nesse caso específico, ele tinha 280 habitantes, que é o meu P0, então eu coloco lá na fórmula. Daí, 1 mais a taxa de crescimento, quanto que é? 20%, então 20 dividido por 100 é 0,02. E aqui o tempo, eu quero saber daqui a quanto tempo? Eu quero saber daqui a 15 anos. Então, eu substituo 15 lá em cima e descobri que daqui a 15 anos, esses 280 viraram 377 habitantes. Mas existe uma outra condição da taxa de crescimento ser maior, que é esse próximo slide aqui, ó. A taxa de crescimento está para 40%. Então, eu substituo aqui, e dali também faço esse cálculo para fechar o valor. Pode falar. É só a dúvida nesse 20% ali na fórmula tá 0,02, não é 0,2? Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, que já te respondo, que daí tá colocando aqui. Então, 20% é 0,2, tá certo. E nesse 40 também. Também, vamos arrumar aqui. Então, daí que vai ter um novo número de habitantes, eu vou deixar em vermelhinho. Eu recalculo e passo para vocês. Obrigada por ter notado isso daqui. Vou deixar Valeu. em vermelho. Obrigada. E vou deixar aqui também marcadinho. E daí eu já posto para vocês ali no AVA arrumado também. Então, acho que é porque não era 20% no cálculo do exercício mesmo, era 2%. Dali dava 0,02. Então, vamos fazer assim? Eu vou trocar a taxa do crescimento, tá bom? Então, aqui, em vez de 20%, é 2%, daí a gente fecha, ó. Em vez de 40%, é 4%. Beleza? Daí fica mais... Fica certinho. Obrigada por ter notado isso. Só arrumar aqui, então. Só um minutinho. Vamos
Vamos arrumar isso. Obrigada por ter notado. É que não era 20%, aqui era 2%. Então, vou até deixar em vermelho para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui também, em vez de 40%, é 4%. Agora sim, fecha esse 0,04. Beleza. Então, aqui no nosso slide, eles são os últimos, que é o 100 e o 101. Eu vou marcar aqui para vocês no chat, para mostrar que é o exercício número 9. Ele fala aqui uma taxa de 40%, então vocês podem colocar 40% mesmo, tá bom? Não tem problema. E daí vocês só vão substituir aqui na fórmula. Deixa eu colocar aqui, então. É o exercício número 9, o slide 100 e o 101, que são os últimos. Beleza? Então, gente, esse aqui eu já vou arrumar e vou colocar lá para vocês no AVA. Daqui a pouquinho também a gravação da videoaula de hoje já fica pronta, daí vocês podem também ter acesso lá no AVA também com o link. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar, mas aqui agora já está mais explicadinha. Essa foi a revisão dessa primeira parte com relação ao saneamento e ao sistema de tratamento da água, tá bom? De abastecimento, de tratamento. Então, toda essa parte, desde a captação até tratar e assim por diante. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, eu vou continuar aqui no chat, mas se não, era isso por hoje. Lembrando, então, que a prova vai ser online, então, no dia 26, se eu não me engano, isso mesmo, dia 26, vocês entregam esse questionário, que ajuda para vocês fazerem uma revisão da aula, e daí também fazemos a nossa prova. Eu vou abrir um chat, caso alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode entrar e perguntar, e daí vocês ficam bem guardados. E a princípio, depois da prova, voltaremos à nossa aula presencial, mas caso mude alguma coisa, eu aviso vocês também pelo fórum, tá bom? Então, era isso por hoje. Bom descanso para vocês, eu vou estar aqui por enquanto, até se alguém já quiser ir respondendo no questionário, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tá bom? Obrigada. Obrigado,